E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist de vários vídeos sobre tudo mesmo, sem faltar nada referente a essa matéria da fisiologia humana. E como referência nós utilizamos o Guyton e o Silverton. E é tudo gratuito para você, por isso eu convido você para se inscrever aqui no canal. Muito simples! Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que está aí, ó, embaixo do vídeo, inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui da nossa comunidade no YouTube. Lembrando, segunda a sexta temos vídeos novos aqui, todos esses dias, sem falta. Beleza? Então já está convidado, se inscreve aí e vamos logo ao que interessa. Vamos dar mais um passo no que se refere à fisiologia do nosso sistema respiratório. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a elasticidade pulmonar. Elasticidade. Se você sabe o que é elasticidade, você já deve captar mais ou menos o que a gente vai falar hoje. Mas vamos recapitular. O que é uma elasticidade? Elasticidade é a capacidade que um corpo ele tem de retornar ao seu estágio inicial após uma força ser exercida sobre ele. Aí você fala, eita, eu pensava que eu sabia, mas não sei. Me explica melhor aí que tá meio grego. Um exemplo de elasticidade é o que vem à nossa mente sempre quando fala de algo elástico. Uma mola, por exemplo. Pensa uma mola. Uma mola você estica e ela volta ao seu estágio inicial. Então lembra o nosso conceito lá de trás? O que é elasticidade? É a capacidade de um corpo, uma mola, por exemplo, de retornar ao seu estágio inicial, você esticou, ela está voltando ao seu estágio inicial, após uma energia, uma força ser exercida sobre ele. Ou seja, você puxou a mola, mas ele voltou ao seu estágio inicial. Aí você falou, aí, o que tem a ver mola com pulmão, respiração, fisiologia? Tudo a ver, galera. O nosso pulmão, ele é elástico. Aí você fala, eita, como assim? Sim, galera. No vídeo passado nós falamos de complacência. Se você não viu, eu vou dar um pitaco aí para você. Complacência é a capacidade dos nossos pulmões de se expandirem. Ou seja, na nossa inspiração, você vai expandir os pulmões, porque está ingressando oxigênio, ar ali nos seus pulmões. Isso é complacência. Agora, galera, nós falamos de complacência, expansão dos pulmões. E é onde entra a elasticidade pulmonar. Ela entra no que a gente falou. Lembra que a gente falou que é elasticidade? É a capacidade de um corpo de retornar ao seu estágio inicial após uma força ser exercida sobre ele. Que força foi exercida sobre os nossos pulmões? O oxigênio. O oxigênio ingressou e expandiu, expandiu aqueles pulmões. E aí entra a elasticidade na expiração, quando você expirou, jogou o ar para fora do seu corpo, aí entra em ação a elasticidade pulmonar. Por quê? Porque o pulmão volta ao seu estágio inicial após ele ter sofrido aquela força que o ar que você introduziu nele fez ele se expandir. Na expiração ele volta ao seu estágio inicial, ou seja, ele retorna ali ao que ele era antes, beleza? Então lembre-se, nós temos a complacência, que é a capacidade de expansão dos pulmões, que ocorre na inspiração, e nós temos a elasticidade pulmonar, que é a capacidade dele retornar ao seu estágio inicial após a nossa expiração, A hora que ocorre a expiração, volta ali aquele estágio inicial que ele era antes por meio dessa elasticidade. E galera, quando a gente fala referente a esses processos, principalmente aí no processo da inspiração, a complacência, a expansão dos nossos pulmões, a gente fala da lei de Hooke. Não é o Hooke, o Verdão, não. É um cientista aí. Ele fala o quê? Que a pressão é proporcional ao volume. Ou seja, quanto nós temos ali a ação dessa pressão do ar nos nossos pulmões, isso vai ser proporcional à expansão dele, ou seja, o seu volume, o aumento daquele volume.
Tranquilo? Isso é importante na complacência, na capacidade de expansão. Na elasticidade, que é ali retornar aquele pulmão ao seu estágio inicial, quando a gente faz expiração, a gente vê que ele é capaz de realizar esse processo exatamente pelo tecido desse pulmão. Ele possui propriedades elásticas, de mesmo após ter o seu processo de expansão, né, aumentar de tamanho, esse pulmão depois consegue voltar, como se fosse uma liga elástica. E isso está relacionado ali, né, até uma porção cartilaginosa, um tecido cartilaginoso ali, que vai estar compondo esses nossos pulmões, entre outros, né, que vai dar essa propriedade. E galera, na literatura, até mesmo na parte de fisiologia, a gente vai ver eles fazendo uma relação. Uma relação de quê? Uma relação entre essa elasticidade pulmonar e resistência, ou seja, a gente compara ele como se fosse uma resistência. Ou seja, falando de uma forma mais fácil, a elasticidade seria como se fosse uma resistência. Resistência de quê? Pensa só, entrou ar nos pulmões e fez ali esse fluxo uma expansão. Então, a elasticidade é uma resistência frente ao fluxo de ar. Sim, por quê? Porque o ar vai fazer uma força de expansão, né? Vai fazer o nosso pulmão se expandir. Porém, vem a elasticidade e traz, como a gente falou, o pulmão ao seu estágio inicial. Então ele é uma resistência frente a esse fluxo. Ele sempre vai fazer com que o pulmão volte ao seu estágio inicial, mesmo após aquele fluxo de ar, né, fazer ele se expandir. Isso você já entendeu. Então lembre-se, quando a gente falar de elasticidade pulmonar, também é relacionado a uma resistência pulmonar. Tranquilo? Agora, existem fatores que influenciam sobre essa resistência. Por exemplo, até mesmo o conteúdo de ar, a velocidade daquele ar que está ingressando, também os ductos da árvore tráqueo-brônquica, eita que eu tô com a língua travada, e até temos aí uma relação com o diâmetro. E o diâmetro, vamos nos ater um pouquinho mais, porque isso é muito importante até para a parte de patologia. Vamos dar uma olhada. Bom, galera, quando a gente fala de diâmetro, isso é muito importante até para a parte patológica, né? Numa parte clínica, se assim a gente for ver posteriormente. Mas o que tem a ver o diâmetro com resistência? Tudo a ver, galera. Pensa só, se nós temos um diâmetro menor, claramente a resistência vai ser maior, ou seja, é inversamente proporcional. Quanto um é maior, o outro é menor. Então pensa, se nós temos um diâmetro maior, a resistência é menor. Tá difícil de entender? Vamos dar um exemplo. Até aí prático com o próximo sistema aí respiratório. Se a gente tem um ducto, né, que vai passar o ar. Se esse ducto é maior, maior vai ser a área para que passe por ali o ar. Então, obviamente, a resistência, ó, cai. Tranquilo? Novamente, se eu tenho um ducto maior, né, eu tenho uma maior área, né, o diâmetro é maior. Então eu vou ter uma resistência menor, porque a área é maior para que faça um fluxo de ar por ali. Agora o contrário, se eu tenho um ducto menor, pequenininho, né, a área vai ser menor, portanto eu vou ter uma resistência maior, porque vai ser mais difícil de passar, vai ser mais difícil de ter um fluxo de ar por aquela área pequenininha. Beleza? Então guarda esse conceito, galera. E aí a gente pode dar um exemplo para fixar essa análise que a gente fez. Que exemplo? Umas enfermidades bem conhecidas como a asma e a DPOC estão totalmente relacionadas a isso de diâmetro e resistência. Como assim? Na asma e na DPOC nós temos aí um caso de broncoconstricção. Ou seja, o diâmetro da nossa árvore traqueobrônquica, eita que tá um trava-língua. Esse diâmetro da nossa árvore traqueobrônquica vai ser menor. Ou seja, eu tenho um processo de broncoconstricção.
ou seja, o diâmetro é menor. E o que a gente falou agora há pouco? Se o diâmetro é menor, a resistência é o quê? Maior. Então vai ser mais difícil de chegar aquele ar até os alvéolos. É o que acontece na asma. Né? O paciente fica... né? Uma encenação bem ruim aí, mas é basicamente isso. Deu para entender, né, galera? Então lembre-se, se eu tenho ali um diâmetro menor, a resistência é maior. Exemplo da asma e DPLC. Agora, se eu tenho um diâmetro maior, menor é a resistência. Galera, a gente ainda pode dizer que ao longo desse sistema de condução do nosso sistema respiratório, ele vai aumentando a resistência. Aí você fala, como assim vai aumentando a resistência? Pensa só, nós temos ali, galera, a presença, né, desde o nariz, vai ingressar o ar no nariz, passa pela faringe, depois passa pela laringe, vai para a traqueia, depois os brônquios, bronquíolos, e vai diminuindo cada vez mais o diâmetro, até chegar nos bronquíolos respiratórios, sacos alveolares e os alvéolos. Ou seja, desde ali do nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, eu vou diminuindo o diâmetro desse sistema de condução. E, portanto, eu vou ter uma maior resistência conforme eu vou chegando até lá, ó, nos nossos alvéolos. Beleza? Guarda esse conceito também. E a gente também pode fazer uma relação desse volume pulmonar com a resistência. E a gente fala que quanto maior a capacidade de volume, quanto maior é o volume, menor será essa resistência. Tranquilo? Então, galera, é basicamente isso que a gente pode falar. Lembrando dessa questão do diâmetro, né? Quanto menor é o diâmetro, maior a resistência. Quanto maior é o diâmetro, menor a resistência. E claro, galera, lembrando do que a gente falou no início, nós temos a complacência nesse pulmão, que é a capacidade dele de se expandir. E nós temos aí a presença da elasticidade pulmonar, que é a capacidade desse pulmão retornar ao seu estágio inicial, mesmo após ele ter, né, se expandido, aumentado de tamanho ali relativamente, né, que ingressou ar dentro dos pulmões na complacência. Então, complacência, capacidade de expansão. Elasticidade é a capacidade desse pulmão retornar ao seu estágio inicial. E isso acontece na expiração. Então, galera, é isso que a gente pode falar referente a essa questão de complacência e elasticidade. Se inscreve no canal e eu te espero lá no próximo vídeo de fisiologia. Valeu!